Boa Ótimo. tarde, sejam bem-vindos. Estamos aqui com Renata Maglioca, que é a profissional que a gente vai entrevistar para a cadeira de Psicologia, Ciência e Profissão, da professora Jordana. Nós estamos no CEUB da Asa Norte. E estamos aqui, o grupo reunido, eu, Luanda Barros, temos o André Antônio, Rita Moinhos, Karine Berbigier, a Natália Alves, a Adriana Lopes e também a Marcela Pantoja. Então vamos conversar, vamos conhecer essa profissional, saber um pouquinho como é que ela percebe a profissão, a ciência, como é que a psicologia entra na vida dela. Uhum, Hey, me conta um pouco qual é o objetivo do seu trabalho como psicóloga na área que você uhum. atua, assim, qual é o seu foco de atuação e se você tem um público-alvo específico. Tá. Então, hoje a minha atuação como psicóloga se divide em dois contextos diferentes, que é o da clínica, no atendimento individual, clássico, assim, vamos dizer, né? Então, no 1 a 1, na minha base, que é a base sistêmica, né? E dentro de um outro contexto que eu também entendo como atuação de psicólogo, que aí sim é com os rituais de passagem, né? Para famílias, casais, empresas, que eu também entendo isso como uma atuação da psicologia, né? Como possibilidade de apoiar, acompanhar as pessoas a organizar a sua história para construir marcos de memória, que são os rituais de passagem, para que ao organizar esses marcos na história daquele grupo de pessoas, ela possa abrir caminho para novos espaços, novas histórias, para que ela possa se reconhecer, para que ela possa entender que aquilo ali é um marco e viver aquilo com o tamanho que ela precisa viver. Então, assim, eu vejo a clínica numa atuação que as pessoas normalmente vêm buscar um lugar de autodesenvolvimento, mas ainda muito movidas por uma dor ou por uma situação, enfim, que está difícil para elas, vamos dizer assim, um nó. E nos rituais de passagem, não, são momentos onde a gente está com foco nas celebrações, então nas emoções positivas. Para mim, essa é uma boa combinação da minha atuação, assim, porque eu não fico ali só na problemática e não só na dor e não só nas emoções negativas, nos diagnósticos, e trabalho também como psicóloga, como é também o desenvolvimento da habilidade de lidar com as emoções positivas, porque parte do pressuposto que as emoções positivas estão dadas e que é super fácil. Quem não quer ser feliz? Quem não sabe celebrar? Quem não sabe comemorar? Ontem mesmo eu li a notícia que um mineiro, né, eu estou falando aqui de Minas Gerais, ganhou, não sei se vocês viram isso, a Mega Sena e não foi retirar o dinheiro. Porque a gente tem essa falta de intimidade com o dar certo, com ir na direção do nosso desejo, com como é celebrar, o que é comemorar, o que é sentir felicidade, né? Então, esse é um campo de interesse meu. Não é simples, não está dado, assim como não está dado lidar com a angústia, com o luto, com a tristeza, né? Também não está dado lidar com as celebrações, com a felicidade, com a complexidade que vem à tona, por exemplo, quando a gente reúne uma família para celebrar algo, não vai vir só felicidade. Vai vir muita coisa à tona ali com o contexto da felicidade. Ah, estamos celebrando algo bom. Mas o que vem, o que emerge num ritual de passagem, por exemplo, um casamento, um batizado, uma fusão de uma empresa, uma separação de uma empresa, por exemplo, como eu já celebrei ali, já conseguir, né, construir algo mais que é só menos do que uma dinâmica de grupo, uma coisa com mais fundamento, uma coisa mais transformadora mesmo para aquelas pessoas. Eu vejo isso, assim, eu vejo uma falta de intimidade, inclusive, da gente lidar com os momentos daquilo que a gente está indo na direção do que a gente deseja, do que a gente quer, do que é prazer, do que é bom. A gente está anunciando uma coisa boa e se perde também como lidar com isso tudo e a complexidade que isso vem junto. Né? Então, eu vejo essa uma boa combinação, assim, porque eu não fico só no lugar do ai que lindo, ai que perfeito, ai que tudo é lindo, e as famílias, mas eu também não fico só no lugar de uma dor, de uma problemática, do individual. A Rita te perguntou se essa é uma atuação na área sistêmica, assim, formalmente. Primeiro, o que que é
o que que é o sistêmico dentro da psicologia? O que é a É, psicologia sistêmica? Conta um pouco pra gente. então, quando eu me formei há 20 anos atrás, né? É, a sistêmica era uma linha que ainda estava muito difusa, assim, né? Porque diferente de outras linhas da psicologia, a gente não tem um representante. A gente tem escolas, né? A escola tal, a escola que está baseado dentro de um princípio ali da psicologia de que tudo funciona, que é um princípio, por exemplo, da Gestalt, de que o todo é maior do que a soma das partes, de que se você move aqui, move aqui. Então, o sistema é um olhar da psicologia, vamos dizer, um olhar das ciências humanas, porque não é só a psicologia que assume o lugar da sistêmica, de que está tudo muito interconectado, interdependente, as relações, as instituições, as famílias, os núcleos, e que você não deve olhar só, por exemplo, para a tríade filho, pai e mãe. Você tem que olhar o contexto, você tem que olhar a raça, você tem que olhar se a pessoa, que origem ela está, da onde ela está saindo. O contexto é muito importante para a sistêmica. Isso vem da psicologia social, isso vem da fenomenologia, isso vem da Gestalt, que é um olhar que não é sujeito-objeto, idealismo ou empirismo. Não, isso está tudo conectado, isso está tudo interdependente. E aí, dentro dessa linha, existem várias escolas, escolas variadas e mais modernas, mais recentes, vamos dizer assim, do que, por exemplo, uma psicanálise, do que até a própria fenomenologia. Mas se a gente fosse colocar dentro a sistêmica ali dentro de um lugar da linha da psicologia, ela se aproxima do positivismo que colocavam a fenomenologia, por exemplo, chamando a fenô de positivista. Mas é isso, assim, é uma contradição, né? Quando a gente fala positivista, parece que é positividade tóxica, assim, é uma linha positiva que não é sobre isso, mas é uma das grandes linhas hoje que olha para as emoções positivas, por exemplo, né? Que discute a emoção positiva, a função, a importância, que não fica debruçado sobre a doença, sobre o que deu errado, sobre os processos que não acontecem, também olha o contexto do que funciona, né? Então, sim, então de alguma maneira você encontrou a partir das celebrações, dos rituais que você cria com essa base da psicologia sistêmica, né? Porque você vai olhar para essa família, você Isso, vai olhar para essa história, você vai isso. para criar esse ritual, né? Isso, então é uma somatória. Eu não só crio para aquela família de customização, eu vou olhar o padrão daquela família, o que aquela família entende por amor, o que aquela família entende por casamento, o que aquela família, por exemplo, entende por dar certo. A gente vai olhar isso, então, olhando um olhar ali daquele sistema e até com o casal, né, trazendo à tona isso, porque muitas vezes eles estão dentro desse sistema e não percebem, e ao um escutar o outro contando da sua própria árvore familiar, do seu sistema familiar, fala: Nossa, agora eu entendi. Nossa, agora eu entendi por que que isso é valor para você. Ou, nossa, é sério que você leva o nome da sua bisavó? Quem foi essa bisavó? Nunca soube disso. Ou, nossa, sério que você teve um tio assassinado? Acontece isso na minha frente, né? Ali disso vir à tona. Então, sim. Mas, ao mesmo tempo, Lua, tem um lugar meu, que também é da sistêmica, que é assim: peraí, mas nós não estamos inventando a roda. Ritual de passagem acontece desde que a gente é humanidade. Por exemplo, o primeiro registro que a gente tem de um ritual de casamento é 3050 antes de Cristo. Então a gente não está aqui falando, nossa, a gente está inventando, a sistêmica está inventando o ritual de passagem. A gente vai olhar, tá? Qual era então? Como durante o tempo, no atravessar do tempo, as pessoas viviam esses rituais de passagem? Será que não tem uma função? Será que não tem um sentido? Será que a gente precisa inventar a roda a cada ritual? Será que a gente não pode beber da fonte da tradição? Né? A tradição é só ruim, ela também nos organiza. Né? As pessoas foram construindo saberes, cultura, contexto a partir daquilo. Então, também eu trago para esses casais esse norte, que é o norte do tipo, não, mas isso aqui está dado, isso aqui está construído como civilização. Né? A gente ritualiza assim por causa disso. Então, também não é só então vamos fazer. Vocês bolam como é o ritual de vocês, é também trazer contexto histórico, é também trazer a construção dessa humanidade que nos trouxe até aqui.
né? E isso também é muito bom, porque muitas vezes eles descansam na tradição, que é assim, né? Às vezes eu recebo casais, por exemplo, então a maioria dos casais que eu celebro, eles são casais laicos. Eles são casais ou que têm práticas religiosas muito diversas e querem uma pessoa laica. É, eles trazem assim coisas do tipo, ai, mas é uma bobagem, né? Uma mera formalidade essas entradas aí. Ah, é uma mera formalidade, eu, sei lá, no altar ter que trocar aliança. E aí eu trago sempre a história. Mas por que que a gente troca aliança? Por que que a gente faz essas entradas? Isso não é da religião. Isso não, quem impôs não foi a Igreja Católica ou a Igreja Protestante. Né? Isso existe como registro da humanidade desde tanto, e a função era essa, e contava-se essa história. Agora vocês podem decidir, vocês querem seguir essa formalidade ou não? Mas é só criticar essa formalidade e achar que é uma bobagem, também é um lugar que desperdiça tudo que os rituais foram construindo de organização, inclusive de saúde mental e corporal das pessoas, porque os rituais de passagem eles tinham essa função de organizar coletivamente as pessoas, individualmente, né, que a pessoa pudesse rememorar ali passos importantes que ela deu para chegar até aquele momento, por exemplo, um ritual de passagem da adolescência, que tem sempre o código da cultura, mas também tem o código da experiência individual, que a pessoa imprime ali, né? Reimprime ali. Então, eu acho que é um trabalho da sistêmica, mas para mim, na minha história, vem quando eu vou me formar e vou fazer TCC, o trabalho de conclusão de curso, eu quis estudar emoções positivas. Ainda tinha muito pouco sobre inteligência emocional, psicologia positiva, Daniel Goleman, tinha muito pouco isso, assim, era um cheiro lá americano, era uma coisa assim. E aí, na minha faculdade, não tinha nenhum professor que me orientasse. Então, era isso, assim, não tem ninguém aqui que estuda emoções positivas, que pudesse ter um peso de trabalho de conclusão de curso. E aí, eu queria muito estudar o quanto as emoções positivas contribuíam para estados, por exemplo, de resiliência das pessoas. E era um momento da faculdade que os professores estavam em greve. Então, eu peguei e fiz esse recorte, assim, né, de tentar estudar as emoções positivas e a resiliência nesse recorte do grupo de professores da faculdade. E aí, a diretora da faculdade se interessou Que e legal. falou: então tá bom, então eu não tenho essa base, mas eu confio que você vai pesquisar e eu vou, lógico, dizer isso é uma referência segura, isso é uma referência segura e tudo. Então, a professora da faculdade. A reitora ali, né, da psicologia, ela topa fazer esse movimento de fazer esse trabalho de conclusão de curso, até pelo benefício da faculdade em ver esses professores sendo ouvidos, questionados, né, e estarem de um outro lugar também, não só o lugar do professor, mas do lugar da escuta, né, então acho que ela viu um benefício também como orientadora e diretora ali daqueles professores, e aí eu faço esse recorte, então era a capacidade desses professores atravessarem momentos como aquele da faculdade, inseguros, instáveis politicamente e tal, com como que as emoções positivas se manifestavam e o que isso contribuía para a resiliência deles ou não, né, para a saúde deles, para como eles estavam como professores, enfim. E aí, as maiores referências de material bibliográfico, nesse momento, então, na faculdade, eu estava escolhendo o caminho da fenomenologia, eu tinha sido monitora de fenomenologia, eu tinha ido para o caminho de fazer a minha atuação de estágio em Gestalt, então estava por aí. Aí, quando eu chego para fazer o trabalho de conclusão de curso, eu vejo que as minhas maiores referências de pesquisa eram a sistêmica. Tá. A sistêmica começava a estudar emoções positivas de uma maneira mais científica, com mais dado, com mais pesquisa, do que a própria construção da fenomenologia e da Gestalt. Né? Então, aí que me desperta a questão da sistêmica, por exemplo. Eu falo, opa, tem um lugar aqui, né, da sistêmica, eu não sabia, né? Eu não tive matéria de sistêmica dentro da faculdade, assim. Muito bom. Então, aí foi por isso que eu fui para sistêmica, aí eu fiz a minha pós em teoria sistêmica depois, dentro da universidade, aí sim, mas aí era muito um mix de teoria sistêmica e atuação com mediação de conflitos,
Então, era esse o foco, assim, então, o profissional que saía dali dessa pós de teoria sistêmica, ele tinha uma atuação de mediador de conflito, seja dentro dos tribunais, seja com as mediações de conflitos familiares e tal. Esse era um momento, assim, tinha bastante atuação nesse lugar mais do direito mesmo, né, assim, assistente social, advogados, não era só uma atuação de psicólogos, na minha formação não foi. E aí, assim, acho que depois de uns 5 anos dessa pós, a gente começa a ver no tribunal aparecer, além dos mediadores de conflito, com essas formações, a questão da constelação familiar. Então, começa a cruzar isso, assim, esse mundo da mediação de conflitos com a constelação familiar. Eu, Renata, falo, ok, estou entendendo que não é nada muito diferente do que eu tinha visto ali na pós. Vou fazer uma formação de constelação familiar, uma formação de 18 meses, então não era uma coisa de final de semana e tal. E assim, é isso, acho que eu já comentei isso com você, né, Lua? Eu vou e falo, ok, o cara foi um curador, pegou elementos do psicodrama, elementos da sistêmica, elementos de várias coisas ali, né? Misturou. Misturou e deu uma cara pop, uma cara de impacto ali, né? Uma coisa assim, e as pessoas vão lá. Então, assim, tinha aulas que eram um grande absurdo, que, claro, eu como psicóloga pensava, mas isso é uma retraumatização das pessoas, a gente não coloca isso, né? Assim, como assim a pessoa vai vir aqui e nunca foi acompanhada no processo terapêutico e sai com essa devolutiva de um terapeuta ou de quem quer que estivesse conduzindo? Eu tinha esse incômodo ali, mas também vi, e aí eu preciso dar esse contraponto, também vi pessoas ali tendo experiências, insights, percepções que o processo de longo prazo que eu tinha acompanhado de professores, de teóricos, não tinha entregado para aquela pessoa. Sim. Então, também tinha momentos que eu falava: uau, essa pessoa ia levar quanto tempo num processo terapêutico para poder chegar nessa visualização e ela chegou aqui. Mas Renata, eu entendia que tinha lugares que misturava com dogmas religiosos, que tinham lugares machistas, enfim, lugares perigosos de pessoas que faziam formações de final de semana, mas assim, como coaching, eu também atravessei a onda do coaching, todo mundo era coaching, fazia aquelas formações, então não me parecia assim tão diferente disso, assim, eu vi uma popularização, sabe? Assim, é uma popularização da ancestralidade. É como eu chamo, assim, porque eu acho que a psicanálise ela trouxe uma popularização do pai, mãe e filho, da tríade, né? O problema do meu pai, o problema da minha mãe. E aí Freud se torna mesmo um ícone pop, mas também com muitas questões, né? Dele, da origem judaica, do machismo, gordofóbico, enfim, né? Eu também tenho críticas à psicanálise, assim como eu também tenho muito respeito a tudo que foi construído a partir da psicanálise dentro da psicologia. Então, assim, eu termino a formação em constelação familiar pensando, bom, não mudou a minha atuação, porque eu tenho esse lugar da sistêmica, então o meu lugar da sistêmica estava construído ali como psicóloga, mas eu saio com uma reflexão que foi o ritual. Porque eu entendo, na minha percepção ali, que, puxa, o que acontece, que é muito transformador para algumas pessoas ali, talvez seja essa grande encenação, né, Sim. que é do psicodrama, assim, de colocar as personas, das pessoas se reunirem, daquilo ter um começo, meio e fim, das pessoas dizerem umas para as outras o que elas estavam sentindo e conectarem com o seu corpo, mas o que seu corpo está sentindo? Aonde você está sentindo essa dor? Que é bastante do psicodrama, você não acha que é a constelação familiar que inventou isso, né? Mas colocar isso naquele setting terapêutico. E aí eu, Renata, falo, bom, eu não me sinto confortável em conduzir isso em grupos terapêuticos, em encontros pontuais, mas o que que isso pode ser transformador na vida das famílias e das pessoas, né? Então, a coisa do sentido e tal. E aí, sim, aí o meu caminho cruza espontaneamente. Claro que eu não pensei nisso, de eu ser convidada a celebrar o casamento da minha prima.
que era a minha família, e o casamento dela, 3 dias antes do casamento dela, a gente perdeu um primo de acidente de carro com 38 anos. 3 dias antes do casamento, ele era padrinho, enfim, toda aquela. Foi uma comoção familiar. Como é que a gente celebrava em pleno luto? Em um luto desastroso, assim, né? Acidente de carro, um moço jovem, estava deixando 2 filhos, uma esposa, enfim. E eu, ao ver a minha família atravessando isso, pessoas que eu conhecia tão na intimidade de perto, e eu já tinha sido escolhida para celebrar, minha prima já tinha me escolhido para isso, na hora que eu celebrei e eu vi as pessoas da minha família ressignificando aquele luto, olhando para aquele luto de forma diferente, se permitindo celebrar apesar de tudo aquilo, eu falei, nossa, aqui tem um lugar muito incrível que a clínica não me oferece, Que que a legal. clínica não possibilita. Então foi assim, eu não foi que eu desenhei esse lugar ou que, sei lá, na pós alguém falou, olha, vamos trabalhar com rituais, vamos celebrar casamentos, vamos celebrar batizados. Não, isso foi um encontro que eu fui lendo das próprias coisas que foram acontecendo. Mas hoje, quando as pessoas me perguntam, eu não me identifico com o mercado de eventos, o mercado de casamentos. O meu player não é isso, eu não, né, não, a celebrante global, não é isso. Eu não quero aparecer lá no programa da GNT sobre casamento. Não é sobre isso. O meu lugar é o lugar terapêutico que os rituais de passagem têm e o quanto os casais, né, no caso dos casamentos e dos batizados, olharem para isso, olharem para essa história familiar, olharem para esse padrão sistêmico, olharem para o que eles entendem de crença e valores, antes de celebrar, torna a celebração muito mais potente, profunda e até eles mais protagonistas, aquele casal mais protagonista da própria celebração e do próprio momento que eles abrem. Muito bonito, Rê. Muita coisa, muito bonito ver esse caminhar, né, ao longo desses 20 anos. Quanta coisa já aconteceu, quantas formações você já buscou. Eu queria saber como é que é um dia típico seu de trabalho. Tá, então eu concentro hoje os atendimentos pela manhã, e aí eu tenho duas modalidades de atendimento, online, e aí, né, clássico 50 minutos, individual. Hoje eu tô voltei a fazer uma pós aqui no Instituto Sistêmico de Belo Horizonte, então uso bastante dos recursos e das ferramentas da escola lá da Califórnia e tal, que tem um lugar mais ferramental, assim, é uma sessão mais dirigida do que uma coisa, e aí, como foi e tal. É um lugar que eu me sinto bastante confortável em ter essas ferramentas para conduzir. E aí, então, normalmente, os meus processos com os meus pacientes têm alta, têm um começo, meio e fim. E eu também faço sessões presenciais, eu intercalo sessões online com sessões presenciais. Então, as minhas sessões presenciais, elas são caminhando na Lagoa da Pampulha, lado a lado com o paciente, porque aí também eu entendo que tem um lugar, o que o online me oferece é muito diferente do que me oferece o presencial, e do que me oferece mais do que o presencial, esse papel de acompanhante terapêutico, que é estar ao lado da pessoa, no movimento, e aí é uma hora que a gente traz bastante isso para o corpo, lateralidade, eu vou entendendo onde a pessoa fica mais confortável, até onde eu posso chegar, no corpo dela mesmo, né? E tem um lugar assim do movimento que não só traz insights muito diferentes, o fato dela estar caminhando e eu estar aqui assim e não aqui assim com ela, então todo esse processo, mas até esse processo mesmo do corpo, né? Que no online a pessoa fica 3x4 e muitas vezes eu nem sei como ela anda, eu não sei como ela se posiciona no mundo, eu não sei como ela fica confortável com a aproximação das pessoas, então consegue me ampliar um pouco a minha visão sobre esse paciente, o que eu posso trazer de insight para ele, para ir além do mental. Eu acho que isso é muito importante, assim, na minha trajetória, de ir além da análise, da interpretação, e estar ali na descrição fenomenológica do corpo. Como você está se sentindo? Se eu chego aqui à direita de você, como é? Se eu chego à esquerda, quando a gente está atravessando a rua.
Porque eu acho que isso vai me dando uma coisa, eu tô aqui agora com essa pessoa e ela tá me descrevendo, e não eu tô interpretando o que ela tá me contando, ou o que ela tá vivendo, ou o que ela entende por uma dor no estômago, porque significa isso, significa aquilo. É um trabalho muito legal, muito, eu gosto, assim, eu acho que muda muito a minha perspectiva de cada paciente, e eles também costumam gostar muito de ter esses momentos presenciais que a sessão é bem diferente e eles acabam, enfim, trazendo questões e tal. E aí, na parte da tarde, eu reservo ou para o encontro com esses casais e famílias, que eu construo os rituais de passagem, ou a escrita e elaboração desses rituais de passagem. Né? Que aí eu já conheci a história familiar, eu já conheci o que eles me trouxeram sobre a história deles, do encontro deles, do que eles entendem por aquela celebração, do que é importante, e aí eu direciono mesmo, eu construo o texto, escolho o símbolo, escolho como a gente vai passar por cada um daqueles momentos. Muito bom. E, bom, eu observo que você tem uma prática bem múltipla, né? Assim, você meio que foi criando jeitos de trabalhar, né? De misturar a psicologia. Deixa eu chamar a Natália, que ela tá com a mão levantada. Vem, Nath. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Seria Diga. no sentido assim, com o passar desses anos, como você falou, tem 20 anos na área, É. é, quais são os desafios que você já enfrentou durante esses tempos? Tipo, mudança social, Uhum. tecnologia, o avanço nessas questões de pesquisa, saúde mental, todas essas questões. Ótimo. É muita coisa, assim. Então, quando eu me formei como psicóloga, a gente tinha muito pouco, eu não tinha nem repertório de atendimento online. Então, eu me lembro de fazer trabalho, a importância de no consultório a gente colocar tela de proteção. Porque vai que o paciente estivesse numa crise, se jogasse da sua janela e era um outro repertório, assim, né? Então, por exemplo, minha aula de casal, eu me lembro disso, que a professora falou: adivinha o lugar que os casais menos brigam? Assim, ou os lugares que os casais mais brigam, e ela tinha uma pesquisa na mão. Não tinha nem, Natália, cheiro de internet, de SMS, de aplicativo de encontro. Né? Então, assim, o local que os casais mais brigavam era no carro. É outro contexto, assim, porque hoje é óbvio que isso vai acontecer lá no WhatsApp da vida, né? Num aplicativo de encontro. Era isso, então eu me lembro disso, assim. Então, são realmente contextos muito diferentes, do posicionamento do psicólogo, do quanto eu não imaginava, por exemplo, hoje eu tenho um perfil público, as pessoas, meus pacientes sabem que o meu irmão morreu, então eu perdi meu irmão, né, em 2023, isso era público, então eu tive paciente que foi no velório, por exemplo. Né, assim, quando eu me formei, isso era impensável, impensável. Imagina, a pessoa sabe que você perdeu o irmão, isso vai direcionar toda a atuação sua, ela vai trazer isso para a clínica. E sim, hoje eu trabalho com isso. Muita gente trazia, como é que eu estou aqui, por exemplo, em atendimento com você, e vou reclamar, sei lá, de uma mensagem que uma amiga me mandou e eu não gostei, e você perdeu o seu irmão. As pessoas traziam isso claramente, assim, eu estou incomodada de estar aqui. E você tá aí do outro lado, sabe? Então, eu usava isso como, tá, então vamos olhar, por que isso te incomoda? Por que você tá achando que eu preciso que você cuide de mim? E aí isso virava tema, mas quando eu me formei, isso é impensável, não tinha case sobre como realmente eu me colocar. Uma coisa, eu tô sentindo quando você fala isso, quando você diz isso, eu percebo isso em mim, que é uma linha da fenomenologia, uma linha mais humanista que a gente se coloca, mas a gente se colocar desse jeito, como figura mesmo, pública, né? Muitos dos casais que eu celebro o casamento depois se tornam meus pacientes. Eu sei tudo. Eu sei quem é o pai, eu sei quem é a mãe, já vi foto, eu estava lá no vídeo da vida deles. É muito diferente a relação e até essa verdade mesmo, assim, essa integridade que o tempo todo eu sou convidada a me colocar ali naquilo. Então, esse contexto é muito desafiador, porque tem horas que eu fico sem referência. Tá, mas como as pessoas fazem isso? E como isso é ético? Como isso não é ético? Acho que esses debates ainda acontecem pouco sobre a figura, o online, o se posicionar, a sua vida está ali mais exposta, como é que você trabalha isso na clínica? Eu vejo muito pouco essa discussão ainda assim para ter uma referência. Então, esse é um desafio. E acho que outro desafio que eu passei assim é nessa construção
de escolher, por exemplo, não um caminho clássico, é isso, as pessoas chamando isso de constelação familiar. Ah, eu sei, minha tia também faz constelação familiar. Não, o que eu faço não é constelação familiar, eu estudei para isso, né? Esse lugar que muitas vezes atravessa a gente, que, ok, eu posso entender que tem um benefício de popularização, alguns conceitos da psicologia, mas outros lugares fere. Ah, mas puxa, não comparo o meu trabalho com isso, assim, eu estudei para isso. Então, esse lugar, a coisa dos rituais. Ah, mas você é quem? Você é juíza de paz? Ou você é líder religiosa? Você é uma guru? Quem você é para poder celebrar um casamento? É um lugar completamente historicamente masculino, né? Então, como é que uma mulher se coloca lá? Eu não me coloco, eu não me apresento como psicóloga, porque eu acho que a psicóloga, se eu falo, estou aqui para celebrar um casamento, sou psicóloga, a pessoa vai falar, ih, lá vem ela dar conselho, vem ela ditar como que lida um casal. E não é nada disso que eu faço. E não acho que é nada disso nem que a gente, psicólogo, faz, que é ditar a regra, que é falar, não dormir brigados. Eu nunca faria isso. Mas as pessoas entendem por isso. Então, eu tenho que abrir a mão dessa persona. Então, a persona que eu me apresento ali, eu sou poeta casamenteira. Quem poeta casamenteira pode tudo. E às vezes eu estou dizendo coisas muito mais impactantes, por exemplo, do que eu digo numa clínica. Estou dizendo ali para 250 pessoas ali sobre casal, sobre o que é relação, mas é poeta casamenteira. Então, eu acho que tem esse lugar, assim, Natália, que é desafiadora, é mística, é, é bruxa, e que no decorrer dos 20 anos eu fui entendendo que ok, talvez seja difícil mesmo para as pessoas entenderem exatamente o que eu faço. Acho que a psicologia é uma ciência muito recente. Eu fui em setembro para o Congresso de Oxford sobre trauma, e assim, é muito recente a psiquiatria saber na anatomia do cérebro onde fica o trauma. Imagina a gente lidar com o trauma, estudar o trauma. Né? Assim, se a própria anatomia do estudo a gente não sabe onde localizar o trauma, imagina estudar o trauma. Então, assim, é isso. Eu sinto que é uma ciência que ainda passa por muitas confusões, por muitos lugares não científicos, por muito lugar. Mas é pesquisa qualitativa, né? Isso. Não, é pesquisa quantitativa. Então, por exemplo, na área dos rituais, existem muitos pesquisadores em pesquisas quantitativas. Sobre com eletrodo, então, quando você vive um ritual, quando você ritualiza uma passagem na sua vida, diminui o batimento cardíaco, diminui fatores de estresse, diminui fatores de ansiedade. Então, não é só uma pesquisa qualitativa, do tipo, então isso é importante, referência bibliográfica. É pesquisa quantitativa de como isso muda realmente o funcionamento, como isso abaixa índice de depressão, né? Mas a, até as pessoas chegarem nisso e entenderem isso, nossa, existe um campo da psicologia que tem estudado cérebro e espiritualidade, e aí dentro disso tem ritual, assim, é muito nichado para eu achar que, por exemplo, uma pessoa que chega em mim vai entender isso, e aí leva para muitos lugares, né? Para as experiências pessoais mesmo. É isso, assim, é um lugar indefinido, assim. Mas eu acho que quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, alguém vai ter que fazer isso. Então, às vezes eu recebo o conselho, não chama de ritual. Sei lá, fala ciclos, marcos. Aí eu falo, mas quem que vai educar as pessoas que isso chama ritual? Que isso, o nome é rito de passagem? Alguém vai ter que dar a cara a tapa, e não estou considerando eu, estou falando um grupo de pessoas, e falar, então, rito de passagem é uma área de estudo da psicologia, sim. E isso não tem outro nome, é ritual. Então, nesse lugar, eu entendo que trabalhar, às vezes, com alguns campos que não são tão da moda ou tão colocados, enfim, faz parte da construção de uma ciência que está muito recente ainda e que precisa ter pessoas que vão dar a cara a tapa para isso, assim. Enfim, que é isso, é muito mais, eu vejo no mercado, muito mais difícil você trabalhar com ritual do que as pessoas entenderem o que você faz clinicamente. Se eu falo, psicóloga clínica, as pessoas entendem. Eu sei, você é igual o Selton Mello na série, ai, que lindo, né? Mas trabalha com ritual, como assim, celebrante de casamento? Aí é outro lugar, né?
A sistêmica é a mesma coisa. Então, psicanalista. Não, eu não sou psicanalista. É sistêmica, mas sistêmica é constelação familiar. Aí mistura tudo, assim. É difícil, Ou no mas é né? desafiador também. É bom construir alguns lugares e imaginar que vocês que vão chegar aí no mercado vão poder usufruir disso de um lugar mais construído e mais científico mesmo. Vou chamar a Rita para ela fazer uma pergunta também. Vem, Rita. É mais uma. É uma pergunta bem rápida, assim. Recentemente eu vi uma publicação da PUC de que o pessoal lá de psicologia está fazendo um estudo a respeito da espiritualidade e o locus genético, parece, Isso disso, mesmo, né? da mediunidade. Isso mesmo. Existem muitas pessoas estudando mesmo isso, né? Espiritualidade e anatomia do cérebro, e neuroanatomia e tal, e desses campos de pesquisa identificou um gene que pode ter uma predisposição à mediunidade, por exemplo, né? Um gene familiar. Então, assim, Harvard tem uma divisão de espiritualidade e religião. Acho que as universidades estão começando a construir esse lugar, tá? Se as pessoas cada vez mais vão não se identificar com um dogma religioso, né? Porque a gente tem dois extremos, um extremo que se torna cada vez mais radical a prática e o dogma religioso, e um outro extremo que é eu não me identifico com nenhuma prática e dogma religiosa, porque é assédio, é abuso, é lavagem cerebral. Então a gente tem os dois extremos crescendo. Esses que estão declarando cada vez mais nenhum, eu não tenho religião, eu não, eles vivem um buraco muito grande de pertencimento. E é nessa área aqui que a gente entende uma atuação sobre ritos de passagem, sobre a importância da espiritualidade independente do dogma religioso. Isso vai ser, com certeza, uma área muito crescente para a gente das ciências humanas de forma geral, né? Vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar, que é uma pergunta que tem me movimentado muito, que é qual é a sua percepção sobre o uso de inteligências artificiais e ferramentas e chatbots nisso que a gente chama de terapia ou de processos terapêuticos. Como você está vendo esse movimento? Eu vejo uma atravessada das pessoas chegarem para o processo terapêutico ou até para as relações formatadas pela resposta da inteligência artificial. Então, eu preciso conversar com a minha filha sobre menstruação. Eu pus no chat GPT como poderia conduzir essa conversa de forma respeitosa. Eu precisei mandar um e-mail para o meu chefe para pedir aumento, eu botei no chat GPT, né? Então, isso eu vejo chegando, assim, sabe? Uma coisa assim, eu tenho uma boa intenção, que eu quero fazer isso de forma respeitosa, eu não tenho repertório, então a inteligência artificial é o meu repertório. Né? Se eu não tenho com quem conversar, não tenho onde buscar, eu tenho medo de ferir a pessoa, eu entendi que eu posso, como mãe, gerar um trauma se eu tiver essa conversa de uma maneira indelicada. Então, o chat GPT me responde, né? E aí, assim, o que eu faço, assim, na minha experiência o que o chat GPT te disse? Isso, o que fez sentido para você? E como você faria? E como foi isso na sua história? Como conversaram com você? Mas e gente fazendo terapia com chatbot? Mas, não sei, que eu fico pensando assim, que deve ser um lugar, enfim, é isso. De verdade, eu imagino algo parecido com o que eu vivi no meu contexto profissional com coaching e constelação familiar, que é uma coisa assim de esvaziar um sentido, de sim, em alguns momentos trazer reflexões e popularizar alguns insights que podem fazer diferença na vida da pessoa, que podem trazer sei lá, uma alavanca, um gatilho, alguma coisa assim. Mas aí vai ficar aqui, né? E vai ficar num lugar que isso não sei se vai ser transformador ou se vai ser mais do que transformador. Eu penso na autonomia, porque para mim, como terapeuta, o meu grande lugar é dar autonomia para essa pessoa caminhar sozinha com as suas próprias reflexões, com o seu próprio senso de valor, e não ela depender de mim.
o resto da vida dela e precisar de um terapeuta, ai, não consigo me mover sem terapeuta, ai, minha terapeuta tá de férias, que são os memes, como é que eu fico, né? Acho que nossa função é dar essa autonomia. Para as famílias que eu conduzo os rituais também, agora façam os rituais de vocês. Para ter a manutenção, não precisa de condutor. Escolham um dia de vocês, o que vocês vão comer, o que vocês vão fazer para celebrar esse encontro aqui, né? Então, dá autonomia para as pessoas sobre aquilo. Então, quando eu penso elas fazendo terapia com inteligência artificial, me vem um lugar assim de dependência, de falta de repertório, de falta de conexões e tomadas de consciência que só o processo da relação do entre, na minha percepção, no que eu entendo por mundo, talvez eu tenha que revisitar o que eu entendo por mundo, mas o que eu entendo por mundo é no entre, nessa relação que acontece esses processos, e não em respostas prontas, né? Muito bom. Alguém mais do grupo quer fazer mais alguma pergunta? Tem duas perguntas, Lua, lá, que eu até coloquei aqui no chat, que eu não percebi se a gente navegou, assim, que a professora tinha colocado. A primeira é se ela, quais são as principais demandas que ela recebe? Eu acho que talvez a gente tenha respondido, porque ela falou que ela falou, na verdade, que tem os atendimentos individuais e que tem os rituais. Os rituais ficou bem claro que é um tipo de demanda, mas eu não entendi direito a qual tipo de demanda, talvez na presencial, assim, né, na clássica, na clínica clássica. E a outra que aí é um interesse particular também em responder mesmo, se você tem alguma dica para quem está iniciando os estudos de psicologia. Tá? É uma pergunta da professora, mas eu tenho particular interesse. Então, as demandas da clínica tradicional, para mim, aparece muita gente querendo, assim, o meu perfil alvo são mulheres hoje que me procuram, mães, porque elas gostam de ser atendidas por pessoas que já foram mães, eu percebo isso, assim, eu preciso que alguém conheça a minha experiência. Eu tenho clientes homens, mas em especial são as mulheres que procuram, e no meu perfil de atendimento não são mulheres que estão com uma questão, por exemplo, diagnosticadas. Então, por exemplo, foram indicadas do psiquiatra para fazer terapia. Pelo contrário, às vezes elas começam um processo de terapia comigo e eu falo, olha, que tal a gente passar por um diagnóstico, que tal a gente ir para uma consulta psiquiátrica, mas elas chegam mais na busca do autodesenvolvimento, de se conhecer, ou de um momento mais crise, ou no casamento, ou na maternidade, de querer ser acolhida mesmo. Eu percebo que é essa demanda principal que chega para mim na clínica. E aqui tem exemplificar algum tipo de intervenção? O que é isso, Rita? Algum case? Eu estava esperando que você me dissesse. Assim, quando eu penso em algum tipo de intervenção, é isso. Eu acho que eu dei exemplos para vocês, principalmente dos rituais, né? Assim, um casal que não se identifica com uma prática religiosa, não quer casar com um dogma religioso. Como a gente faz isso? Que não seja só no civil, no papel, a gente quer fazer uma coisa simbólica, a gente quer celebrar, mas como é que faz isso sem religião? Acho que é essa a pergunta. E aí o meu trabalho entra assim, né? O que vocês entendem por amor, o que vocês receberam por padrão, os casamentos que dão certo, os casamentos que não deram certo na sua família, o que é dar certo, sintomas, enfim, todas essas histórias familiares, inclusive, morreu do quê? Câncer, tem um padrão. Tudo isso, assim como a gente faria na clínica, eu faço com eles no processo anterior à celebração. Mas o meu grande foco é ajudá-los a desenhar um ritual ali de passagem para eles que tenha eco com a história deles, com o que eles querem como casal formar de família, e principalmente trazer para eles um lugar de autonomia sobre suas próprias celebrações, já que eles não vão ter uma prática, um contexto religioso que vai guiar esse calendário ritualístico, por exemplo. A gente celebra isso aqui, a gente vai na igreja todo domingo. Tá, mas e esse buraco vai ser ocupado por quem? Vocês vão ter que, como família, desenhar isso. Então, também é meu papel estimular isso. E em especial, o meu foco com eles é olhar como eles lidam com as emoções positivas, como se comemora, como se vai em direção ao desejo, como se vai em direção ao prazer nessa família, né? Como se lida com uma emoção de conquista de algo, de celebração de algo. Normalmente é revelador, assim, como a gente não sabe lidar
com comemoração, como a gente tem medo das coisas darem certo, dos nossos desejos serem atendidos. É bastante transformador, assim, o processo. Não é porque não vem pela demanda negativa. Então, por exemplo, se o casal entra numa discussão mais dolorida, ou de uma traição, ou de um lugar mais dolorido da história deles, eu indico terapeuta de casal. Eu não assumo esse lugar de terapeuta de casal deles. Eu estou aqui para construir um ritual de passagem com vocês a partir da gestão e olhar e cuidado da emoção de celebração, de comemorar coletivamente essa união de vocês. Então, Não me venha com as tretas, não, né? não é meu lugar. Aliás, eu tenho uma lista de parceiros de terapeuta de casal que normalmente eu indico, e às vezes é muito necessário. E tem casais, por exemplo, que desmarcam o ritual, a celebração comigo, porque entendem na terapia de casal que, bom, a gente não deveria casar. Boa. E, peraí, Natália tem uma pergunta, mas para a gente fechar com a sua dica para nós, jovens Ah, é. estudantes. Jovem. Ok. Eu queria saber como é que você avalia o processo do paciente ao longo do tratamento. Como é que são suas avaliações, suas ferramentas? Natália, eu trabalho muito com o que ele trouxe, então, no começo, o que traz ele ali, a hipótese dele sobre o porquê ele está ali, né? O que ele veio buscar na terapia, no processo. Então, eu desenho bastante isso, essa anamnese, assim, né, em parceria com o paciente, assim, o que ele está vindo, qual é o foco dele, o que ele entende pelo principal foco dele, como ele vai entender que ele está bem, né? Qual vai ser o sinal, a evidência que ele vai trabalhar isso, e claro. Aí não é só obedecer essa evidência, eu vou trazendo novas camadas, aí eu não trabalho num processo de coach, eu trabalho num processo de terapia, mas eu desenho com ele isso. E aí a gente vai reatualizando isso. Olha, você chegou aqui por causa da sua oratória, o medo de falar em público. E a gente está chegando num outro lugar que é o quanto você se coloca numa posição assim, assado na sua família. Vamos reformular, então, o seu objetivo aqui? Vamos deixar a oratória para daqui 6 meses e a gente vai até lá olhar para isso? Então, eu vou reformulando ali com ele essa necessidade. E tem pessoas, de verdade, que às vezes eu tenho que dizer, olha, eu acho que deu aqui o processo, eu acho que você vai, né, ficar um tempo sem vir, você vai buscar outras formas. Então, eu tive paciente que falei, ó, vai gastar o dinheiro da terapia, sei lá, vai fazer massagem, vai fazer uma academia, né, porque a gente já estava ficando no mesmo lugar, e ela entrando num processo de muita dependência com a minha pessoa, com o meu lugar. Então, ela ficou um tempo, 3 meses, ela voltou, ai, Renata, tô com saudade do nosso processo. E aí vai fazendo esse lugar, assim, né? Mas, enfim, acho que a sua pergunta eu vou a partir do que a pessoa me trouxe e ir desenhando com ela, tá bom, tô percebendo você assim, percebi sua evolução aqui. É muito, né, na sistêmica, tudo é muito compartilhado com o paciente. Eu percebo você assim, eu percebo sua melhora aqui. E aí, claro, eu uso os rituais no setting terapêutico também. Por exemplo, eu tenho uma paciente que estava em quadro mais depressivo, ela sempre vinha com uma bolsa velha, punha no chão a bolsa. Aí um dia ela chega, já num processo assim de melhora, né? Ela chega com uma bolsa assim colorida, de miçanga e tal. Eu falei, opa, essa bolsa mudou, hein? Ela, eu joguei fora, aquela outra bolsa me lembrava a minha depressão, a minha filha não aguentava mais vê-la. Aí eu, não joga fora, não. Traz essa bolsa que nós vamos ritualizar a despedida dessa versão, desse momento da sua vida, desse contexto. Então, eu também trago os elementos ritualísticos para o setting terapêutico, mas existe uma escola dentro da sistêmica, que é a escola de Milão, que estuda a importância dos rituais dentro do setting terapêutico. Então, também parto de uma metodologia ali. Então, uma área vai atravessando a outra, né? E claro, quando eu estou ali com os casais e com as famílias, eu entendo que não é tudo lindo, maravilhoso, vamos celebrar, uma família nasceu, que eu também na clínica eu sei o quanto isso é complexo, uma família nasceu, né? Opa. Rê, qual o conselho que você tem para a gente que está começando? A gente está no primeiro período de psicologia, daqui a 5 anos a gente se forma. Eu acho que está tão difícil imaginar futuros, né? Assim, como é que vai estar daqui a 5 anos? Eu fico pensando em 20, mudou tanto, gente, mudou tantas discussões, os cenários, os contextos, a economia, o que era psicologia, enfim, tantos avanços, tantas coisas. Mas eu acho que é uma faculdade, assim, para mim, né? Então, eu vou contar da minha experiência pessoal, muito
Ai, deliciosa de fazer, assim, no sentido de amplia muito. É uma atuação que deixa a gente muito maior. Acho que a ferramenta é a gente, eu acho isso transformadora. Se a gente não tem um bisturi, isso é angustiante, né? Não ter uma ferramenta externa que diz da qualidade do nosso trabalho, é a gente, mas é também muito transformador, assim, de nossa, sou eu a ferramenta. Eu tenho que estar bem, né? E bem no sentido de eu tenho que estar olhando para essa ferramenta, tenho que estar cuidando de mim também, eu tenho que estar atenta, eu tenho que entender o mercado, eu tenho que entender o contexto. Eu não sei, a psicologia ela me torna assim sempre essa busca por alguém também que está cuidando de mim e não só sobre os outros, assim. Essa é uma busca minha pessoal, né? Senão a gente vira esses cuidadores feridos que estão cuidando de um monte de gente e não olham para si, não olham para a história. Então eu diria isso, assim, de entender que vocês são a ferramenta e que não existe cuidado do outro, escuta atenta do outro, se você não tem um lugar com você, um lugar de o que me nutre, o que faz sentido para mim. Então, eu uso muito, né, poesia e literatura no meu setting terapêutico, porque essa é uma característica minha. Eu leio muito, eu gosto muito de poesia e literatura. Então, eu acho que hoje eu assumi que tem isso, assim, que o paciente que chega até mim, ele também pode se beneficiar da minha autenticidade, né? Isso não quer dizer eu abrir mão da ética, abrir mão da ciência, mas é a minha presença, a minha autenticidade, reconhecer aquilo que me ecoa, me torna uma profissional muito mais presente, inclusive que os pacientes podem dizer, nossa, eu quero ser parecida, como é ser você, né? E não é eu, Renata, ser você, é ser em você, assim. Então, eu acho que no meu caminho de psicologia, eu também fui me autorizando ok, não é uma linha que diz quem eu sou, não é um guru, não é um mestre, não é um autor que diz quem eu sou, né? Eu posso beber dessa fonte, mas eu posso também recorrer à minha própria fonte interna, de o que eu acredito, como eu vou lidar com isso, como é autêntico da minha parte. Mas eu acho que isso veio com o tempo, com o domínio ali, né, da própria atuação. Mas eu acho que a minha recomendação é aproveitar mesmo. Eu acho que tem momentos da faculdade que é muito difícil. Eu me lembro de momentos assim que tudo parecia que era com a gente. Então, nossa, estou estudando esse case, sou eu, meu pai, é minha mãe, é minha avó, eu tenho isso, as pessoas têm aquilo. Momentos que você fica muito cansado dessa análise, dessas leituras, assim, de olhar para si, olhar para o outro. Eu me lembro muito assim de eu não conseguir ficar no ponto de ônibus em alguns momentos. Sabe, assim, o ser humano perto de mim já me causava de tanto pensar sobre o outro, analisar o outro, mas uma hora isso entra num lugar mais redondo na gente. Eu acho que tem um momento da faculdade que tem mesmo esse um overdose, assim, e que chegam, talvez sejam os momentos que as pessoas mais desistem do curso ou mais repensam o curso, na minha experiência, mas atravessar isso é bem bonito, até para atuação depois, porque tem dia que eu termino meu dia e se a vizinha bate, eu finjo que eu não tô. Não atendo a porta, porque eu não quero trocar com ninguém, eu não quero conversar com ninguém. Né? Então vocês imaginam o desafio, meu marido e minha filha veem eu conversando, tendo conversas significativas com um monte de gente, e eu termino e eu falo, eu não quero um fio, eu não quero escutar uma voz de ser humano hoje, eu preciso só tomar meu banho. É isso, assim, né? É grande isso que a escuta, a presença, tá ali e fazer ensaio, enfim, fazer essas conexões. Então é isso, assim, a minha sugestão é sair de um lugar de o que essa linha, o que essa escola vai me dar e o que eu posso trazer e olhar e falar, putz, isso aqui faz muito sentido para mim, isso aqui me ecoa, isso aqui é uma verdade para mim, isso aqui não faz e tá tudo bem. Assim, não fazer, não precisa ser tudo encaixotado, formatado. Essas discussões de linha, briga de psicanálise junguiana, psicanálise TCC. Eu acho uma perda de tempo horrorosa, assim, para uma ciência que está tão no começo e precisa de tanta força ainda para ser validada, estudada, ganhar a notoriedade que é. Mas é fato, Lua, na minha história, hoje, 20 anos depois de formada, eu tenho, eu acho que eu comentei isso com você, 8 amigas pessoais que foram fazer psicologia.
né? Então eu acho que a gente está num outro momento de mundo, onde as pessoas assumiram esses lugares de eu quero estudar isso aí, eu quero fazer isso aí, eu me vejo envelhecendo com essa atuação, né? Eu me vejo mais velha, é uma atuação que beneficia pessoas com mais tempo de idade, que é diferente, por exemplo, de uma administração, de uma economia, onde o mercado vai sempre preferir os mais novos e tal. Então, assim, eu vejo muitos ganhos que antes era, quando eu entrei na psicologia, eu fiz 1 ano e meio de direito, e aí fui para a psicologia. Vai ser sustentada pelo marido, certamente. Eu não sei como está hoje, mas o que eu vejo de mercado não é isso, né? É um dos cursos mais procurados, né, É, das universidades. Eu acho que tem sim uma demanda pelo humano, talvez até como força de resistência ao avanço da IA, né? Então, um contraponto, assim, da gente seguir acreditando nessa troca que existe entre humanos. Renata é. Maglioca, muito obrigada pela sua presença, pelo seu servir, pelo seu tempo Obrigada. aqui com a gente. Foi muito bom conversar com você, ouvir um pouquinho mais da sua história. Obrigada, grupo. Obrigada, professora Jordana. E a Rita levantou a mão? Não, era palmas, é palmas. Ah, palmas. Ah, não. Obrigada. Obrigada por me escolherem, porque não é uma atuação nada clássica, não é uma atuação que, enfim, na faculdade vocês vão ver discutida numa cadeira tal, mas que bom poder falar